Nós estamos recebendo aqui hoje no nosso Conexão 92 a Gisele Aparecida Bos, ela que é empresária, e também o Pedro Henrique Mangrich de Oliveira, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Material Plástico, Químico, Farmacêuticos e de Borracha de Brusque e região, o Sintiplastic. É que o Sintiplastic e a empresa da Gisele, firma a Versátil Plásticos, firmaram um acordo para redução de jornada salarial. Aliás, desculpe, de jornada de trabalho, né? Jornada de trabalho. Como a gente está aí num momento de debate e discussão sobre questão de fim da escala 6x1 e tudo mais, eu convidei os dois aí para a gente conversar para saber como é que foi essa negociação, justamente no momento em que esse tema está tão latente e como foi possível fazer esse ajuste. Deixa eu começar com as damas, né? Primeiro a Gisele, tudo bem, Gisele? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Primeira vez aqui, né, Gisele? Primeira vez, primeira experiência na rádio. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Pedro, tudo certo, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Valdomiro. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pro nosso outro amigo, teu xará, Pedro, que está aqui nos bastidores. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade, e em especial boa tarde para algum sócio, associado ou associada do Sintiplastic que está aqui nos ouvindo, né? Já vou emendar então para você, Pedro. A gente sabe que do trabalho, da atuação dos sindicatos, existe já essa atuação de anos já da redução da jornada de trabalho, né? Como é que se deu esse acordo? Partiu de quem essa proposta? Como é que vocês construíram essa negociação que culminou aí com a redução da jornada? Então, Valdomiro, a pauta da redução da jornada sem redução salarial, ela já é uma bandeira há muito tempo do movimento sindical, né? E do Sintiplastic desde a sua fundação, inclusive ela está lá dentro das nossas bandeiras de luta. A relação que o Sintiplastic tem com a empresa Versátil, com a Gisele, né, já vem de longa data. A gente já tem acordos individuais, né, de trabalho com a empresa que regulamenta essa jornada, né. A gente já fez esse acordo anteriormente para a gente fazer a redução do intervalo intra-jornada da empresa. Com isso poder encaixar já essas folgas, mais folgas para o trabalhador, né? Antes a empresa fazia exclusivamente a jornada 6x1, e com o acordo a gente conseguiu trazer isso para o trabalhador folgar 6-1-5-2, já consegui fazer uma redução, né, nessa jornada. Com a discussão, com esse debate que veio da PEC ali, da jornada de trabalho, né, que veio através da deputada Érica Hilton, a PEC, e agora é o Rick Azevedo, né, que foi o movimento ali que criou, que deu a explosão, essa dimensão a nível de internet, que isso deu esse anseio popular. A gente em conversa dentro de uma demanda que a Gisele tinha, uma dificuldade de sobreposição de jornada, a gente veio conversando, e ela veio: Pedro, o que tu acha? Vai aprovar? Não vai aprovar? Né? Então já estava bem adiantada as propostas. O que a gente via, a maioria da população, né, é favorável. Então, assim, Gisele, isso se for para votação, eu acredito, né, a gente enquanto sindicato, o trabalho que a gente vem fazendo é pela aprovação, e acredito que vai passar. E a gente foi conversando e construindo, e assim, quem se antecipar nessa questão da jornada, eu vejo, né, na nossa avaliação enquanto sindicato, sai na frente, até para corrigir, tipo assim, algumas situações que a empresa tem, tornar atrativo, não ver como um custo, né, essa questão da redução, e sim como um investimento para poder filtrar, fidelizar a mão de obra, captar a mão de obra no mercado, que é uma dificuldade muito grande que a empresa tem, né. Então foi nesse sentido, eu e a Gisele conversamos, a Gisele Astrid, né, sim, que é a filha da Gisele, que administra a empresa junto com ela, e conseguimos chegar nesse acordo e aprovamos ali no início do mês, né? Do último mês, e o trabalhador ficou bem contente. Inclusive parece que tem boas notícias que eu vou deixar para a Gisele. Coisa falar. Boa, então. Ô Gisele, vou conhecer um pouquinho então da Versátil. O que é? Vocês atuam em que ramo? E quanto tempo que está no mercado já? A Versátil, ela tem 18 anos de mercado, né? Nós atuamos no segmento de embalagens plásticas. A gente atende os estados de Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, sobretudo Santa Catarina, né? Litoral, oeste, né? E um pouco São Paulo, mas muito pouco por causa da questão logística.
A gente trabalha bastante no setor automotivo, né? Embalagens para automotivo, produtos de limpeza. Atendemos até empresas fabricantes de produto de limpeza aqui da região, inclusive em Botuverá, né? Que tem a nossa rede Archer aí hoje que faz a distribuição desses produtos. E a Versátil, ela trabalha 24 horas, né? É uma empresa que ela trabalha 24 horas, então a gente precisa realmente de bastante mão de obra, né? Hoje a empresa ela conta com praticamente 38 colaboradores, né? Então, a gente estava tendo uma dificuldade de sobreposição de horário, né? De sobreposição de horário, para a gente administrar estava um pouco complicado. A questão de retenção e captação de mão de obra também. E veio surgindo um pouquinho essa tensão da diminuição da carga horária, porque nesse primeiro acordo que a gente fez com o sindicato, a gente fez uma redução de intrajornada dos intervalos já para não ter mais o sábado de manhã para trabalhar, né? E isso, algumas entrevistas que a gente vinha fazendo, a gente pergunta, né? Mas por que a Versátil? Por que você procurou a Versátil? E algumas das pessoas traziam que é porque aqui não trabalha final de semana. Sim. Né? Então, isso foi chamando a atenção e tendo essa questão também da redução agora muito forte, né? Muito forte agora no momento, né? Então, a gente olhou para isso, obviamente, né? A gente teve que fazer um planejamento interno sobre isso, produção, adequação de pessoas, né? Mas a gente viu que é possível, né? E buscamos aqui a parceria do sindicato em relação a essa diminuição, né? Quer perguntar aí, rapaz? Não, eu ia perguntar até, Gisele, como é que foi feita essa mudança? Porque vocês eram praticamente um 6-1, né? E como é que vocês colocar essa na cabeça... Claro, na cabeça do colaborador tá tudo certo, ele vai ter uma folga a mais, né? Mas para vocês da empresa, sabendo que vocês vão ter um dia a menos talvez de trabalho ali e vai ter que ainda mesmo assim manter o produto pro cliente naquela data que ele tá esperando. Como é que foi essa produção, né? Da produção, como é que foi essa funcionalidade? Isso é um trabalho que mexe com vários pontos, né, da empresa, né? A Versátil, ela já tem um diferencial em sentido que ela sempre procura se antecipar muito, né? Hoje a gente procura todos os setores trabalhar muito bem, um fluxo muito bem casado, né? Comercial, com a produção, com a logística, né? Então, tudo isso exige muito planejamento, né? Então, assim, é uma conversa, é um fluxo de atividade entre os setores, né? Que a gente sempre procura trabalhar antecipado, né? A gente fez um planejamento realmente estruturando, né? Tipo assim, a condição que a gente tem, a possibilidade de produção de máquina que a gente tem. A Versátil hoje, ela tem possibilidade de máquinas hoje que permitiu essa diminuição, né? Claro que teve automação de algumas máquinas também, né? Para a gente poder ter essa produção mais à frente, né? É um trabalho que envolve, né, tipo assim, principalmente um grande planejamento disso, mas também o olhar de querer fazer, né, de ver que realmente, tipo assim, da mesma forma como eu quero uma qualidade de vida, né, de ter um final de semana que eu posso usufruir de lazer e com família, a gente também busca isso para os nossos colaboradores, né? Então, isso também foi um dos pontos principais dessa mudança, né? Até a gente estava conversando agora inicialmente aqui, o Pedro, que a nossa forma de trabalho hoje mudou muito, né? A pressão, a rapidez com que a gente tem que hoje dar resultado e trabalhar, ela está muito mais rápida e exige muito mais da pessoa, né? Então, tu ter 2 dias inteiros para ti, com a tua família, para o teu lazer, né? A gente que está bem próximo de um litoral aqui também, né? Então isso é muito positivo e a gente acredita e espera que realmente venha resultados agora, tipo, ao longo do tempo que isso entrou em vigor para nós, né? Que isso traga para a gente em qualidade de vida e resultado, né? Pessoa que trabalha mais descansada e feliz, com certeza produz melhor, né? Agora, Pedro, fechei meu microfone aqui, já vou abrir só uma curiosidade. Existem outras empresas que vocês estão em tratativas porque eu percebo aqui que a Gisele falou um ponto muito interessante, basta querer fazer.
Ou seja, havia um interesse da empresa de defesa, óbvio, o sindicato sempre teve isso como bandeira, mas havia o interesse da empresa que entendeu que essa era uma mudança possível de ser feita e necessária, como ela está dizendo. Existem tratativas com outras empresas nesse sentido? Até aproveitando, Valdomiro, é a repercussão depois da Gisele se aprovar, como é que as outras empresas estão vendo esse movimento já também? O que acontece? A gente já tem uma empresa na nossa categoria praticamente desde 2016 que ela já trabalha nas 40 horas semanais, mas é muito pontual, sabe? Existe muito essa resistência ainda de se perder esse dia de trabalho. E em contrapartida eu vejo que daí continua com aqueles velhos problemas, digamos assim, estruturais de absenteísmo, que também vai elevando o custo da mesma forma, falta de mão de obra. A gente teve não tão recentemente assim, uns 3 anos atrás, a gente conseguiu implantar a jornada ali 5x2 numa empresa na região de São João Batista, mas através de muita negociação, porque a empresa também tinha esse receio de perder essas horas trabalhadas no sábado, porque para fechar uma carga, entregar uma produção, né? Apesar de a gente ter só feito a compensação da jornada, a gente não chegou lá, não foi reduzido para 40, ainda se faz as 40 horas, tá? Só que eu vejo assim que a empresa não, até um pouco diferente do que a da Gisele, que a da Gisele não para o setor produtivo. Aquela empresa, ela desliga o maquinário todo dia às 11 horas da noite e liga no outro dia. Então, assim, só esse religar e a máquina aquecer de volta, pegar um perfil, já tem um custo financeiro isso. Muitas vezes reduzir essa jornada se torna isso, e o trabalhador mais descansado, o trabalhador ele fica mais motivado a trabalhar, né? Então eu vejo que é importante, mas a gente não tem, assim, a gente tem hoje nos halls de reivindicação do sindicato, a gente está entrando agora na negociação do setor plástico, na negociação do setor químico. O nosso sindicato ele representa 3 categorias: plástico, químico e papel. E todo o hall tem esse pedido da redução da jornada para a gente negociar, mas a gente acaba esbarrando nessa questão, nessa limitação do receio de perder esse dia trabalhado, né? Então, por isso que a gente muitas vezes, enquanto sindicato, defende que isso tenha que vir mesmo no formato de lei, né? Legislação, para regulamentar, até para poder equilibrar a balança para todo mundo. Por um lado é bom que a pessoa vai ter folga, né, descanso, mas existe uma preocupação com relação à redução de salário de alguns. Vocês têm, porque tem aquele que sempre quer fazer hora extra, quer trabalhar mais, né? É ao contrário, né? Não, quanto mais serviço, melhor, porque ele vai ganhar mais e tal. Vocês têm também tido essa divergência, ou algumas pessoas chegam até você, pô, mas eu queria trabalhar, eu não quero ficar sábado em casa, eu quero trabalhar porque já tem, às vezes, até um acordo familiar, não, nosso dia é domingo apenas, sábado a gente vai fazer isso e aquilo. O que eu vejo, assim, existe muito medo através do que se pinta dentro da mídia, né, que vai reduzir, vai perder emprego, vai reduzir, vai isso. E quando a gente vai para os estudos, né, que estão feitos, o que a gente vê é estudos contrários. Até desculpa cortar, muito fala que vai ficar mais caro os produtos, porque vai se trabalhar menos, então a empresa precisa produzir e não pode perder o valor. Vocês também têm escutado isso na questão de agora os produtos vão ficar mais caros, que vai se trabalhar menos? Eu tenho escutado muito isso na mídia, mas do trabalhador não. Do trabalhador, o que a gente vê é uma aceitação, é uma vontade grande da maioria do trabalhador, né? E quando existem pesquisas, inclusive feitas tanto pelo Datafolha, Quest, né? Que de 68% a 71% da população apoia essa redução, né? E quando fala sem a redução salarial, esse número ainda sobe. Então eu vejo que é a vontade hoje da maioria da população e dos trabalhadores, né? E essa perspectiva da parte de vista da empresa, assim, né? Como é que o pessoal recebeu essa? Eu tava vendo aqui que vai entrar em vigor a partir de 1º de julho, né? 1º de julho. Como é que o pessoal recebeu lá? O pessoal comemorou muito, enfim, vocês ganharam muitos pontos com eles, né, Gisele? Sim. A equipe, ela celebra isso, né? Estão esperando agora pelo dia 1º de julho, né? E a gente teve uma repercussão muito grande, porque na divulgação foi divulgado também o nosso e-mail do RH e tal. Sim.
o dia seguinte da divulgação, a gente recebeu em torno de 80 currículos. Olha só, no é o que eu imaginei. 80 currículos, né? E a gente já está fazendo o trabalho agora de seleção, de recrutamento, né? Porque a gente, né, como quase toda empresa, está passando por essa parte de problemática de captação, né? E de retenção também, né? E a gente está fazendo esse trabalho agora de recrutamento, né, de seleção, porque a gente está precisando de mão de obra, né? Então teve uma repercussão muito positiva nesse sentido e até uma repercussão, tipo assim, da divulgação da própria empresa. Sim. Né? Sim. Tipo assim, tem pessoas que, poxa, nem sabia que existia embalagem plástica em Brusque. Um marketing positivo muito grande, né? Foi um marketing positivo muito grande, mas a questão primordial nossa, que é essa questão de captação de mão de obra, ela já, no dia seguinte, já foi essa repercussão bem grande, assim. Ai, que legal, que bacana. É um ganho para todo mundo, né? Sem sombra de dúvidas. Bom, o tempo é nosso adversário. Não sei se de repente algum ponto que a gente não abordou que seria interessante. Vocês que estão diretamente envolvidos na coisa aí, Pedro? Referente ao tema ali da apresentação do acordo, seria basicamente isso, né, Valdomiro? Então a gente sempre está trabalhando em prol de benefício e melhoria para a categoria, né? O sindicato ele está ali para representar o trabalhador. E seria basicamente isso. Eu particularmente tenho uma opinião sobre essa questão de redução de jornada, que ela vai acontecer naturalmente, e vocês são um exemplo disso. A quantidade de pessoas que mandou currículo, o mercado vai, se não for por força de lei, isso vai acontecer em algum momento, porque o próprio trabalhador, a mão de obra que está buscando essa mudança aí em termos de relação aí com qualidade de vida, ou seja lá o que for o argumento, né? Então parabéns, Gisele, obrigado por ter aceito o convite para vir aqui bater esse papo com a gente, parabéns aí pela atitude. Obrigado, Pedro. Obrigado, Valdomiro.